Você sente que a vida te dá menos do que você merece? Que você é uma boa pessoa, que você se esforça para melhorar, esperando que de alguma forma você tenha um retorno pelas suas boas atitudes, mas acaba sempre se frustrando e se decepcionando com as pessoas e com as situações? Eu te entendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, sobre o que realmente define o que você merece viver. Nós somos habituados a acreditar que se a gente se comportar bem, a vida retorna com boas coisas, com prosperidade, com felicidade, com alegria. Só que na prática, a gente se depara com situações onde a gente está dando o nosso melhor, onde a gente realmente acredita que a gente merece mais. E mesmo assim, a gente fica no mesmo ciclo de ingratidão, injustiça, incompreensão, traição, sofrimento, decepção e frustração. E como é que isso é possível? Se eu quero, se eu sei que eu sou boa, se eu não faço mal ao outro, como é que a vida tá me devolvendo tudo isso? Isso parece um pouco injusto, eu sei. Eu realmente cresci com essa sensação de que eu merecia muito mais da vida do que ela me dava. Inclusive, até briguei com Deus e disse: Deus, mas como assim? Você não tá vendo a pessoa que eu sou? Como assim você me dá isso da vida? Como assim eu nasci numa família pobre? Como assim eu não tenho tudo o que eu quero? Olha que pessoa que eu sou, Deus. E isso foi uma questão que me incomodou por muito tempo. Até eu entender, depois de muito tempo, de algumas décadas, que isso tinha muito a ver com a minha sensação de não merecimento. Não é? Se eu quero, se eu me esforço, se eu sei que eu tô pronta pra coisa e aquilo não acontece na minha vida, é porque eu sinto que não mereço. Então, essa sensação de frustração, de vítima em que eu me colocava, porque eu mereço mais. E por mais que eu me esforce, a vida tá me dando menos, eu sou uma vítima dessa situação. E a frequência de vítima, se eu sou vítima, eu me paraliso. Eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo. Se eu sou vítima, eu estou subindo alguma coisa e eu fico ali naquela mesma situação sempre. E começo a reclamar, e começo a transferir, justificar, colocar a culpa nas pessoas. E sim, claro, as pessoas que rodeiam a gente quando a gente acha que não merece, seja lá o que for. O não merecimento tem a ver com o não merecimento de ser feliz, de ser abundante, de ser o que for. Se eu acho que eu não mereço aquela vida que eu quero, eu vou aceitar menos. Então, pra gente entender se você sente que você merece alguma coisa ou não, basta você observar o que você tem aceitado na sua vida. Eu aceito o que eu acho que eu mereço. Então, eu quero ser bonita, saudável, mas eu sou sedentária e como açúcar todo dia sem parar. Será que eu sinto que eu mereço? Porque se eu sinto que eu mereço, eu vou correr atrás do que eu mereço. Eu quero um marido maravilhoso, mas eu não quero me conhecer. Eu não quero entender onde eu estou errando, eu não quero entender qual é a minha participação nesse casamento que está disfuncional. Eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu nem sei quais são os hábitos das pessoas ricas. Eu não sei o que elas fazem, ou talvez eu saiba. Eu sei que elas estudam autoconhecimento, que elas estudam pessoas, que elas entendem de comportamento, que elas se cuidam da própria saúde, que elas têm bons hábitos, que elas sabem como acalmar a mente, para não ter atitudes que possam se arrepender. Então eu sei que as pessoas ricas fazem essas coisas, mas eu não quero fazer isso, dá muito trabalho, eu sou de outro jeito. Eu vou ganhar dinheiro e vou ser rica fazendo tudo o contrário que a gente rico faz. Eu acho que eu não mereço. Não é? Ou eu acho que eu mereço, mas eu sinto que eu não mereço. Porque se eu sentisse que eu merecesse, eu ia me colocar naquele lugar. Eu ia assumir aquela posição de fazer tudo o que eu preciso, o que precisa ser feito para atingir meu objetivo. Porque afinal de contas eu mereço. E se eu sinto que eu mereço, eu não aceito menos do que eu mereço. E aqui tá a chave. O que você está aceitando na sua vida? Porque se você quer isso e você está aceitando isso, vai ser difícil você chegar lá. E aí vai ter muita frustração. Era isso que eu fazia na minha vida. Eu mirava alto, mas eu saía aceitando tudo que aparecia mais raso em todos os níveis. Isso era no nível profissional, no nível de relacionamentos. Eu fazia isso com tudo. E eu dizia, não é possível. Eu via minhas habilidades e via gente com menos habilidade chegando lá. Eu via a minha capacidade de relacionamento, de respeitar o próximo, de ser generosa. E via gente ruim chegando lá. E eu dizia, não é possível isso. Merecimento. Merecimento. Eu aceitava muito menos do que eu gostaria de ter. Então, o meu sentimento era de que eu merecia aquilo. Como eu tava falando, quando eu descobri esse meu sentimento de não merecimento, e que vem muito da ferida da rejeição, eu tenho a ferida da rejeição muito acentuada, tenho aí vídeos sobre as 5 feridas emocionais, que são 5 dores que todos nós passamos, todos nós já fomos rejeitados algum dia, mas na infância, algumas dores vão moldando ali a nossa personalidade, vão criando padrões de comportamento, de pensamento e de sentimento. E a ferida da rejeição é muito forte em mim, esse biotipo mais magro,
é uma pessoa que gosta muito da solidão, que vive no seu mundo muito mental, ama se vestir de preto, mas a característica fundamental e que é aquela que acaba atrapalhando o crescimento da ferida da rejeição é a máscara que a gente usa, que é a do escapista, e a gente acaba fugindo das situações e se achando muito forte ainda por conseguir se destacar emocionalmente de tudo e não sofrer, quando na verdade isso é uma fraqueza, porque não tem como eu evitar nenhuma situação que eu precise passar na minha vida. Então, ao fugir de uma situação, eu só adiava aquilo mais pra frente. Porque a gente vai passar pelo que a gente precisa passar para crescer. Então, minha ferida da rejeição é causada na infância, pelos cuidadores, pelos pais. Mas Deus escolheu aqueles pais pra mim. Ele me queria assim. Ele queria que eu passasse por essas dores para moldar alguma coisa em mim. Então, dores não são determinantes pro sofrimento, pro fracasso. Elas só moldam. A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para estar bem, para ser pleno, para se gostar, para se amar. E esse é o objetivo do autoconhecimento. Então, com a ferida da rejeição, que tem muito esse sentimento de não merecer nem estar no mundo. E a gente não acha que a gente pertence a esse mundo. E a gente tem umas ideias meio estranhas de o que é que eu tô fazendo aqui, nada que tem a ver comigo. É uma ferida que realmente é muito difícil de você, como eu posso dizer, mudar seus padrões de comportamentos, porque uma das primeiras é muito enraizada. E o que eu digo, eu acho que a gente não precisa mudar nossas dores, a gente precisa entender. E no meu processo de terapia acontece muito isso, que as pessoas me dizem, mas o que é que eu tenho que fazer agora? Nada, só entender. Só entender no seu dia a dia quando essas coisas surgem, quando esses sentimentos surgem, porque criar consciência do nosso estado emocional já é um desafio muito grande. Você dá nome à sua emoção. Tipo, quando eu comecei a entender sobre dores emocionais, eu fui estudar, fiz o curso de psicanálise e fui estudar a fundo várias coisas. Nesse tempo, eu já era dentista, isso faz o quê? 4 anos, 5... Não, 2019, na pandemia, 2026, já faz 6 anos, é verdade. E aí eu comecei a estudar várias coisas, mas foi há 3 anos atrás que eu identifiquei essa minha ferida da rejeição. E eu dizia, então eu não sinto que mereço. Quando eu entendi. E aí eu fui procurar na minha vida, eu não sinto que mereço. E fui vendo vários eventos. E você pode fazer isso em casa, você pode fazer uma linha do tempo emocional. E aí você coloca, dos 0 aos 7 anos, quais foram os eventos que mais me marcaram, seja do lado positivo, seja do lado positivo. Que emoção mais me marcou? E você pode ir se analisando. Se você for ver o vídeo lá das feridas emocionais, cada ferida tem um medo muito grande e tem um padrão de comportamento. Então vai lá ver o vídeo, vai que você se identifica. E se identificar e quiser entender mais, você pode comprar esse livrinho. Já falei dele em outros vídeos, As 5 Feridas Emocionais de Liz Bourbeau. Então eu percebi que, sim, eu estava me comportando como quem não merecia. Gente, eu trabalhava como uma louca. Eu trabalhava muito mais do que todo mundo que eu conhecia e eu achava que quanto mais eu me esforçasse, mais eu ia ter. Quando eu entendi que eu merecia trabalhar menos e faturar mais, eu tive que deixar isso claro na minha mente. Não é o seu esforço físico que vai fazer você crescer, é a sua paz de espírito. É você estar descansada, é você estar relaxada, é você ter tempo de qualidade para você, é você se cuidar, é você ir fazer o que você ama também, além do trabalho. Então eu tive que, olha, são 3 anos que eu tô nesse processo e ainda estou nesse processo e eu vou morrer nesse processo, porque o processo de autoconhecimento não tem fim. Mas eu já consigo me sabotar menos, me auto-sabotar menos. Eu entendo quando eu tô repetindo o mesmo padrão. Eu entendo quando as pessoas estão chegando na mesma vida, na minha vida, e tem o mesmo padrão das outras pessoas que se apresentavam. E aí eu digo, agora é hora da escolha. Agora, o que é que você quer ser? A velha Daniele, ou você quer se comportar diferente, escolher diferente, ter relacionamentos diferentes, ter uma vida diferente, uma vida com qualidade? Porque quando a gente acha que a gente não merece, a gente passa a vida tentando fazer. Se eu não acho que eu mereço nem estar aqui, então deixa eu fazer, deixa eu agir, deixa eu fazer muita coisa que é para as pessoas me amarem, me verem. Quem tem a ferida da rejeição gosta de ficar meio escondida, gosta da solidão, mas na verdade ela quer ser vista sem pedir para chamar a atenção. Então, se você não trabalha essas suas dores, você acaba aceitando migalhas. E aí você não consegue realmente ter mais da vida. Porque você aceita amizades rasas, relacionamentos rasos, você aceita trabalhar como escravo. E você não tem retorno, isso é muito frustrante. Você sai de ciclos, sempre voltando para o mesmo lugar. Eu começo um ciclo, eu me dedico e eu volto para o mesmo lugar. E isso não tem fim. Então, quando eu percebi isso, eu disse, ok, eu mereço trabalhar menos, faturar mais por todos aqueles motivos que eu falei. E aí eu tive que ter a coragem. E isso é fé, meu povo, isso é fé. O que é fé? Deus, eu tenho certeza que eu mereço. Então, se eu tenho certeza que eu mereço, eu vou fazer uma coisa. Eu não trabalho mais na quarta-feira.
Eu vou trabalhar segunda, terça, quinta, sexta e sábado, que eu ainda trabalhava no sábado. Parei de trabalhar na quarta-feira. E depois eu parei de trabalhar no sábado. E depois eu disse, eu só trabalho até 4 da tarde. Eu sou muito mais produtiva de manhã do que no fim do dia. Então eu posso até começar a trabalhar muito cedo. E não é muito cedo, eu começo a trabalhar 9 horas, às vezes 9h30, depende. E eu encerro às 4. E isso tudo, gente, eu tô falando de atendimento como dentista ou como psicanalista para as terapias. Porque além disso, eu faço a gestão de uma clínica que eu também tenho há 6 anos, eu sou mulher, eu sou dona de casa, enfim, e tem todas essas outras coisas que temos necessidade de fazer. Então, eu chegava em casa, eu ia pagar contas, eu ia responder e-mail, eu ia ver as faturas, eu não parava. E eu não sei como é que eu aguentei viver assim, porque hoje eu trabalho, eu acho que 50% do que eu trabalhava, eu digo, eu acho que eu mereço trabalhar um pouco menos. Porque eu preciso de tempo para pensar. Eu preciso de tempo para estar em silêncio. Eu sinto essa necessidade desde que eu nasci, do silêncio. Isso é uma coisa muito boa. O silêncio me equilibra. O silêncio me deixa no eixo. Então, eu não posso ter uma vida agitada assim, porque eu não vou conseguir ter saúde física. O meu mental vai abalar meu físico e aí eu vou parar, porque a vida para, gente, quando a gente tá insistindo no caminho errado. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei a entender primeiro o que é que eu quero. Eu quero tempo. O que eu mais quero agora é tempo. Então, eu abri tempo. E eu disse, meu Deus, e se eu não ganhar suficiente para pagar funcionário, para pagar todas as contas? E aí eu tive que ter fé. Eu disse, não, mas se eu mereço, esse dinheiro vai entrar por outros procedimentos, que eu tenho outros dentistas que trabalham comigo, que não são pelas minhas mãos, e vai dar tudo certo. E assim tenho feito. Então, quando você entender o que está te bloqueando, e quando você entender o que você quer para sua vida, às vezes isso vai parecer impossível. É impossível trabalhar menos e ganhar mais. É impossível eu sair dessa relação abusiva e ser feliz sozinha ou com outra pessoa. É impossível, e olha isso aqui que eu vou dizer, gente, se você quer ser feliz, se você quer ter o que você merece da sua vida, você não pode continuar vivendo sem perdoar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Matou sua mãe, perdoa também. Fez a maior barbaridade com você, perdoa. Não dá pra você sentir que merece, não dá pra você ser feliz, não dá pra você receber se você tem dívidas com o seu passado. Se o seu passado tem rancor, tem mágoa, tem raiva, tem tristeza, tem decepção, não dá. Então você tem que realmente fechar a conta com o seu passado e ir perdoando. Perdoa de coração, não só da boca pra fora. Deseja o bem pra essa pessoa longe, muitas vezes longe, às vezes não dá pra estar perto. Mas perdoa. Entende o que você quer pra sua vida, o que você mais tá precisando pra sua vida agora. Pede direcionamento a Deus, ao universo, à vida. Determina um plano e tenha um ato de fé. Dê um pequeno passo, mesmo que a coisa pareça impossível. E você vai ver o extraordinário acontecer. E você vai ver você fazer um milagre na sua vida. Você vai ver que se você tiver fé em Deus, você faz um milagre na sua vida, porque você escolhe, você age. Mas precisa ter fé numa inteligência maior que está tomando conta de tudo. Coloca a tua vida na mão dessa inteligência maior, se você é religioso e acredita em Deus, de Deus, da natureza, do universo, do campo quântico, do que você quiser. Mas entenda, nós somos enormes, mas há algo muito superior que podemos nos conectar e construir a vida que você quer. Só que a gente precisa achar que merece. A gente precisa realmente sentir que merece. Achar não é suficiente, querer não é suficiente. A gente precisa sentir esse merecimento, porque a gente vai vibrar nesse merecimento, a gente não vai aceitar menos do que isso. E as pessoas, situações, experiências começam a acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de vocês e vibrem alto.